bem-vinda ou bem-vindo a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai fundo num tema que, nossa, mexe com a imaginação, né? Existe vida lá fora, mas a gente vai um pouco além. Será que a fotossíntese, esse processo tão fundamental aqui na Terra, poderia rolar em planetas que orbitam estrelas bem diferentes do nosso Sol? Normalmente o pessoal foca em estrelas tipo G, parecidas com a nossa, só que a grande maioria das estrelas na Via Láctea, na verdade, são as anãs vermelhas, tipo M. E ainda tem as anãs K, né? O meio termo ali. Então a pergunta que vai guiar nossa conversa é: como é que a luz dessas estrelas diferentes, mais vermelhas, talvez mais fracas, poderia influenciar o surgimento e tipo a cara da vida fotossintética em outros mundos? Seria algo parecido ou completamente diferente? Exato. E essa pergunta é super importante porque as anãs vermelhas, as tipo M, elas dominam o cenário estelar. A estimativa é que, sei lá, 70%, talvez até 85% das estrelas na nossa galáxia sejam desse tipo. Elas são menores, bem mais frias e brilham bem menos que o nosso Sol, que é uma estrela G, né? As anãs K, que às vezes o pessoal chama de anãs laranja, ficam ali no meio termo. São mais quentes que as M, mas ainda um pouquinho mais frias que o Sol. Uma coisa impressionante das anãs vermelhas é a longevidade delas. Elas queimam o combustível assim bem devagarinho. Podem viver por trilhões de anos. É muito mais que os 10 bilhões de anos estimados para o Sol. Imagina o tempo que isso dá para a evolução acontecer, né? Trilhões de anos é tempo pra caramba. Mas, por outro lado, essas estrelas não trazem também um monte de desafios para a vida como a gente conhece? A luz delas, por exemplo, você mencionou que é diferente. Com certeza. Os desafios são enormes. Vamos começar justamente pela luz. A fotossíntese que a gente vê aqui na Terra, a mais comum, usa o que a gente chama de radiação fotossinteticamente ativa, o PAR, que é basicamente a luz visível ali entre 400 e 700 nanômetros. É onde as clorofilas das plantas, das algas, absorvem energia. O problema é que as anãs vermelhas emitem muito pouco nessa faixa. A maior parte da energia delas sai como luz vermelha distante e infravermelha próxima. Para uma planta terrestre comum, seria como tentar viver numa luz bem fraquinha e muito vermelha. Complicado. E tem um outro ponto bem crítico: a atividade dessas estrelas. As anãs vermelhas são famosas por serem, assim, meio temperamentais. Elas têm erupções violentas, os flares. Próxima Centauri, que é a nossa vizinha aqui do lado, é um exemplo clássico disso. Teve um estudo recente bem interessante que usou vários telescópios juntos, incluindo o ALMA, que observa em ondas de rádio, né? E eles viram uma coisa preocupante. Os flares detectados em ondas milimétricas são ainda mais frequentes do que aqueles que a gente vê em luz visível. Eita! E por que isso é tão importante? Mais slide significa mais problema, é isso? Exatamente, porque isso sugere que a quantidade de radiação ultravioleta de alta energia que chega em planetas como o Próxima B pode ser bem maior do que a gente imaginava só olhando os flares visíveis. É como se, além das tempestades que a gente já via, tivesse uma garoa constante de radiação bem mais perigosa. Essa radiação extra pode, desgastar a atmosfera do planeta, mudar a química dela e deixar a superfície bem hostil para a vida, pelo menos para a vida sem proteção como a nossa. Um banho de radiação que pode esterilizar tudo. E não para por aí, os desafios continuam. Para um planeta estar na zona habitável de uma anã vermelha, ou seja, naquela distância certinha onde a água poderia ser líquida na superfície, ele precisa orbitar muito perto da estrela, já que ela brilha pouco. E essa proximidade toda quase garante um fenômeno chamado acoplamento de maré. Ah, o famoso tidal locking, né? Que o planeta fica sempre com a mesma cara virada para a estrela, tipo a nossa Lua com a Terra. Isso mesmo. Imagina um mundo assim. Um lado está sempre de dia, talvez um calor infernal, e o outro lado numa noite eterna, congelante. Para um lugar desses ter alguma chance de ser habitável de verdade, ele precisaria ter uma atmosfera bem parruda, sabe? Para conseguir distribuir o calor do lado do dia para o lado da noite. Senão a própria atmosfera congelaria do lado escuro. Alguns modelos de computador, modelos 3D, sugerem que não é impossível. Talvez uma atmosfera com uns 10% da pressão da nossa, rica em CO2, pudesse dar conta do recado.
especialmente se tiver oceanos para ajudar a circular o calor. Mas ainda assim é uma condição bem específica, né? Entendi. E ainda tem mais coisa, né? Você mencionou aquecimento de maré também. Sim, o aquecimento de maré. Se a órbita do planeta não for um círculo perfeito, for meio elíptica, meio ovalada, as forças de maré da estrela vão ficar esticando e comprimindo o planeta o tempo todo. E isso gera calor interno. Pode ser bom por um lado, alimenta vulcanismo, que solta gases, ajuda a manter a atmosfera. Mas por outro lado, se o planeta estiver perto demais ou a órbita for muito excêntrica, esse aquecimento pode ser exagerado. Pode literalmente cozinhar o planeta por dentro. Certo, o cenário parece bem complicado para essas anãs vermelhas. Radiação demais, temperaturas extremas, a luz não é ideal. Mas a vida aqui na Terra é tão teimosa, né? Se adapta a cada lugar maluco. Será que não existem umas formas de fotossíntese que conseguiriam dar um jeito de funcionar lá? É aí que a coisa fica legal. Sim, existem possibilidades, e a gente pode olhar para exemplos aqui mesmo na Terra. Uma alternativa seria a fotossíntese anoxigênica. O nome já diz, ela não produz oxigênio. E o mais importante, os micróbios que fazem isso, tipo umas bactérias chamadas púrpuras sulfurosas ou verdes sulfurosas, usam os pigmentos chamados bacterioclorofilas. E adivinha? Essas bacterioclorofilas são ótimas para absorver luz justamente naquelas faixas do vermelho distante e infravermelho próximo, ali entre 800 e 1000 nanômetros, exatamente onde as anãs vermelhas mandam a maior parte da energia delas. Ah, faz todo sentido. Quer dizer, já existe aqui quem use essa luz diferente. Mas e a fotossíntese que produz oxigênio, essa que sustenta a vida complexa aqui? Ela teria alguma chance de se adaptar também? Olha, surpreendentemente parece que sim. Existem umas cianobactérias aqui na Terra que desenvolveram uma habilidade muito especial, chamada FAR-LIP. É uma sigla em inglês para fotoaclimatação à luz vermelha distante. Basicamente, quando a luz visível normal fica meio escassa, elas conseguem ligar uns genes para produzir clorofilas diferentes, a clorofila D e a clorofila F. E essas clorofilas conseguem, esticar a capacidade de absorção de luz até uns 800 nanômetros, bem além do limite normal da clorofila A. É uma adaptação para viver na sombra, digamos assim. Que incrível, uma clorofila turbinada. Exato. E o mais legal é que o pessoal testou isso em laboratório. Fizeram um experimento bem controlado. Usaram um simulador de luz estelar para recriar direitinho o espectro de uma anã vermelha bem fria, uma M7. Aí eles cultivaram 2 espécies de cianobactérias nessa luz. Uma que tem essa capacidade FAR-LIP, a Chlorogleopsis friti, e outra que não tem, a Cinecocystis. E aí, o que aconteceu? Elas conseguiram sobreviver nessa luz de anã vermelha. Não só sobreviveram, como cresceram e fizeram fotossíntese de forma bem parecida com o crescimento sob luz solar simulada, pelo menos nas intensidades de luz que eles testaram. A Chlorogleopsis, como esperado, ativou o FAR-LIP, deu para ver que ela produziu as clorofilas especiais D e F. Já a Cinecocystis, que não tem essa carta na manga, parece que se virou otimizando ao máximo o uso dos poucos fótons de luz visível que a anã M simulada ainda fornecia. Uau, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Mesmo sem a nossa luz solar perfeita, essas cianobactérias deram um jeito. Isso é muito importante. Quer dizer que a vida terrestre já tem mecanismos que poderiam funcionar sob essa luz alienígena. Torna a ideia de planetas com oxigênio lá fora um pouco menos ficção científica. Exatamente essa é a grande conclusão do estudo. A produção biológica de oxigênio, que é um dos sinais de vida que a gente mais procura, parece ser fisicamente possível mesmo sob a luz de uma anã vermelha. Claro, isso não apaga os outros problemas, os flares e tal, mas mostra que a luz, por si só, talvez não seja um impedimento total para esse tipo de metabolismo. Existem até uns modelos teóricos que tentam prever como a evolução otimizaria os pigmentos fotossintéticos para diferentes tipos de estrela. Um desses modelos usa um princípio tipo cancelamento de ruído. A ideia é que os organismos evoluiriam
para pegar o máximo de energia útil e minimizar as flutuações que não interessam. E para estrelas como o Sol, o modelo prevê picos de absorção bem onde a nossa clorofila absorve. Mas para estrelas mais frias, tipo as anãs M, o modelo sugere que os picos ótimos iriam mais para o vermelho e infravermelho. Isso favoreceria justamente aqueles pigmentos da fotossíntese anoxigérica que a gente falou antes. E uma coisa curiosa que o modelo também indica é que a quantidade total de energia disponível para a fotossíntese talvez não varie tanto assim entre os tipos de estrela. O X da questão parece ser mais a qualidade da luz, o espectro, que iria selecionar tipos diferentes de fotossíntese. Entendi. Falamos bastante das anãs M, porque elas são as mais comuns, mas e as anãs K, as laranjas? Elas parecem um meio termo, talvez um ambiente um pouco mais amigável. Sim, e as notícias sobre as anãs K são bem animadoras, viu? Fizeram um experimento parecido, mas simulando a luz de uma estrela tipo K, um pouco mais quente que as M, ali por volta de 4.300 Kelvin, e testaram essa luz numa coisa bem conhecida nossa, agrião, e também num cianobactéria super resistente, a Crocodiciopsis. Agrião crescendo sob luz de outra estrela? Que demais! E como é que ele se saiu? Muito bem. O agrião cresceu de forma super comparável ao crescimento com luz solar simulada. Em alguns casos, ele até brotou um pouquinho mais rápido. Mediram também a eficiência da fotossíntese usando um parâmetro técnico chamado FV-FM, que basicamente diz o quão bem a planta está usando a luz. E os valores foram muito parecidos com os do controle solar. A cianobactéria também cresceu numa boa. A conclusão é que as anãs K parecem oferecer um ambiente de luz muito favorável para a fotossíntese do jeito que a gente conhece aqui na Terra. Isso é bem promissor mesmo. Se a fotossíntese pode se adaptar ou funcionar bem nesses mundos, fico imaginando como seriam as florestas por lá. As plantas teriam a mesma cor verde que a gente está acostumado a ver? Olha, provavelmente não. O verde das nossas plantas vem do fato de que a clorofila absorve muito bem o azul e o vermelho, mas reflete boa parte do verde, que está ali no meio do espectro visível. É quase um desperdício, né, evolutivamente. Num planeta ao redor de uma anã vermelha, onde a luz mais abundante está no vermelho distante e infravermelho, faria muito mais sentido para o organismo absorver o máximo de luz possível em todas as faixas. Por isso, muitos cientistas especulam que as plantas nesses mundos poderiam ser bem escuras, talvez pretas ou tons de roxo muito escuros, para não desperdiçar nenhum fotonzinho de luz. Uau! Imaginar essas florestas escuras é fascinante. Parece que a mecânica da fotossíntese pode ser bem flexível, então. Mas isso leva a gente para uma questão ainda maior. Mesmo que a fotossíntese possa acontecer em termos de luz e adaptação, o quão provável é que a vida realmente surja nesses ou em qualquer outros planetas? Essa é a pergunta de $1 milhão, ou talvez de trilhões, né? É o grande X da questão na astrobiologia. A gente tem a famosa equação de Drake, que tenta estimar quantas civilizações poderiam existir por aí, mas vários fatores dela são pura especulação. O maior obstáculo é que a gente só tem um exemplo de vida, a Terra. Sem outros pontos para comparar, é impossível estimar a probabilidade da abiogênese, que é o surgimento espontâneo da vida a partir de matéria não viva. Existem os cálculos teóricos de pesquisadores como Paul Davies e Eugene Koonin. Eles tentam estimar a chance de eventos moleculares cruciais para a origem da vida acontecerem por acaso, tipo formar um RNA que se replica sozinho. E os resultados são, probabilidades ridiculamente baixas, coisa de uma chance em 10 elevado a centenas ou milhares. Se esses cálculos estiverem remotamente corretos, eles sugerem que o surgimento da vida pode ser um evento absurdamente raro. Talvez único no universo que a gente consegue observar, mesmo com bilhões de planetas potencialmente habitáveis por aí. Nossa, essa perspectiva é um pouco desanimadora. Um balde de água fria. É uma perspectiva que coloca nossos pés no chão, né? Mostra o quanto a gente ainda não sabe sobre como a vida começa. Mas, por outro lado, mesmo que a gente tire as anãs vermelhas da conta por serem mais desafiadoras, e foque só nas estrelas tipo F, G, como o Sol, e K, elas ainda são uns 15 a 25% das estrelas da galáxia. Isso ainda é um número gigantesco de mundos potenciais. Uma chance minúscula, multiplicada por um número enorme, ainda pode dar muitos lugares com vida.
E além disso, a habitabilidade não depende só da luz. Como a gente viu a atividade da estrela, a capacidade do planeta de formar e segurar uma atmosfera, a história geológica dele, tudo isso conta. Para um Próxima B, por exemplo, o pessoal imagina vários cenários. Talvez perdeu a água e ficou com uma atmosfera rica em oxigênio não biológico. Ou talvez desenvolveu uma atmosfera grossa de CO2 vindo de vulcões. Ou até pode ser um núcleo de planeta que perdeu a atmosfera original e migrou para a zona habitável depois que a estrela se acalmou. A complexidade é imensa. Entender. É realmente uma teia muito complexa de fatores. Bom, vamos então tentar amarrar as ideias principais que a gente explorou hoje. Vimos que as anãs vermelhas, apesar de serem super comuns, trazem desafios bem grandes para a vida como a gente conhece. A luz é diferente, tem os flares violentos, o acoplamento de maré, mas, ao mesmo tempo, a própria vida na Terra mostra que a adaptação é poderosa. Experimentos com cianobactérias sugerem que a fotossíntese que produz oxigênio pode sim ocorrer sob luz de ANA-M, usando truques como o FAR-LIP. E tem também a fotossíntese anoxigênica, que usa a luz infravermelha, como outra possibilidade. Já as anas K, as laranjas, parecem ser candidatas bem mais tranquilas, né? Mais promissoras para uma biosfera parecida com a nossa. Mas, no fim das contas, a grande questão sobre a probabilidade da vida surgir em primeiro lugar, seja onde for, continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. E isso me deixa com uma última provocação aqui para o pessoal refletir. Se a vida na Terra conseguiu criar estratégias tão diferentes para conseguir energia, desde bactérias que vivem de química no fundo do oceano até as que usam luz infravermelha, que outras formas de metabolismo, de bioquímica, talvez totalmente inimagináveis para a gente, poderiam ter evoluído em mundos banhados por sóis alienígenas? Será que o universo está cheio de receitas bioquímicas diferentes por aí? Ou será que essa solução baseada em carbono e água que funcionou aqui é, de alguma forma fundamental, a única que dá certo em larga escala? Fica aí a reflexão. Com essa pergunta no ar, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Agradeço demais a companhia de quem nos ouviu nessa exploração e espero vocês na próxima.